Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com base no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas antes, no entanto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para os irmãos aí da sua igreja, no WhatsApp. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 3 e que traz o título O Livro do Emanuel e que tem o texto base em Isaías, no capítulos do 7 até o 12, o qual estaremos lendo aqui apenas os versículos de 13 e 14, no capítulo 7, para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Disse então Isaías: Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O objetivo da lição desta semana é o de conjugar o temor dos tempos desafiadores com a esperança que temos com o advento do Senhor Jesus, e destacar a conexão dos textos de Isaías 1, no capítulo 1, do versículo 11, com Mateus, no capítulo 2, versículo 23, para a aplicação da vida dos cristãos hoje. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para Cirlei Borges, da Terceira Igreja Batista, em Macaé. Meus cumprimentos também vai para a Irene Pires, da Segunda Igreja Batista de São Fidélis. Vai aqui também o meu abraço para o pastor Marcos Vinícius Braga da Silveira. Também vai o meu abraço para o Antônio Carlos Moreira. Ele é membro da Primeira Igreja Batista, Cidade Beira-Mar. Fica em Rio das Ostras. Meu abraço também para o pastor Alexandre Marques. Quero aqui também cumprimentar, neste momento, o Altair Charifa, ele que está sempre aqui nos acompanhando pelo nosso canal. E quando você estiver enviando aqui o seu recado, você não pode esquecer de colocar o nome da sua igreja, aonde você é, né? E também inscrever aqui no nosso canal. E também verificar se ainda está inscrito, porque às vezes, né, o YouTube ele tira alguns membros. Então é importante você sempre verificar. Bem, irmãos, como visto na segunda lição, os capítulos 2 e 6 do livro, eles apresentaram como assunto central a santidade de Deus, bem como o reconhecimento da pecaminosidade do povo. E finalizando com o chamado do profeta Isaías, que reconheceu a santidade do Senhor e deixou claro isso ao expressar Santo, Santo, Santo. Os capítulos que nós estaremos estudando hoje são chamados de Livro do Emanuel, que tem como escopo
repreender a nação por sua indiferença quanto ao plano de Deus de salvar. A promessa do Deus conosco, que se encontra em Isaías 7, no versículo 14, será o grande sinal para que Judá coloque a sua confiança no Senhor. Naquele período, a Síria, que era comandada pelo rei Rezim, tinha montado, juntamente com o rei de Israel, um acampamento em Efraim para atacar Judá e invadir Jerusalém. Isaías, ele informa isso a Acás, que Deus estava com Judá e com a promessa feita a Davi. A promessa era de que nunca Davi perderia o seu trono. Então o sinal garante ao mesmo tempo a libertação da dinastia davídica e o seu juízo histórico iminente. O juízo virá por meio da Síria, conforme registra o capítulo 8, mas a libertação e a glória virão pelo Filho prometido. Assim destaca o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. O reino do norte, inimigo imediato de Judá, e a Síria, inimigo futuro, serão derrotados, destaca Isaías 9, 8, até o capítulo 10, versículo 19. E o remanescente, ou seja, aquele que sobreviverão, seriam trazidos de volta, registra Isaías 10, do versículo 20 ao 34. Ele informa que isso tudo se dará para desfrutar as glórias do reino do Messias, conforme o capítulo 11, e eles irão adotá-lo sinceramente, segundo o capítulo 12. Estes capítulos de Isaías, eles retratam de maneira clara o nascimento do Salvador Jesus, bem como também a dimensão de sua grande obra e promessa futura da vida eterna. Então, irmãos, é bom que destaquemos aqui, nesta introdução, que o Emanuel não é apenas um título, mas é uma declaração do envolvimento íntimo e também da presença de Deus na vida do novo Israel de Deus, que é a sua igreja, e também na vida de cada um de nós. O Senhor Jesus, como Emanuel, nos assegura que Deus não está distante, mas Ele está ativamente envolvido na redenção da sua criação. Este fato, ele fortalece a nossa fé, oferecendo para nós conforto de que Deus está com a gente em todas as circunstâncias. Entender esta profecia de Isaías ajuda também a nós compreendermos a narrativa abrangente do plano de salvação de Deus, afirmando aí a nossa fé de que Jesus é de fato aí o Deus conosco, prometido desde Adão e que se confirma a cada dia em nossas vidas e também na vida daqueles que o aceitam como tal. Dessa forma, na lição que nós estaremos estudando hoje, vai fazer a gente compreender a profecia sobre o Emanuel, que revela a proximidade de Deus com o seu povo. Com este estudo, também nós poderemos identificar as características messiânicas que está registrada em Isaías 9, capítulo 9, no versículo 6. No fim, iremos refletir sobre o reino de paz e justiça que será estabelecido pelo Messias, segundo a profecia. Dessa maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Sinal do Emanuel. O Sinal do Emanuel, que está no texto de Isaías, no capítulo 7, no versículo 1 até o capítulo 12, versículo 6. Como falamos na nossa introdução, esse período que nós estamos estudando refere-se ao da chamada de guerra sírio-efraimita, do período que vai
de 735 a 732 a.C. A questão central era como países pequenos como Síria, Israel e Judá iriam lidar com a iminente expansão dos assírios. Rezim e Peca, que eram reis da Síria e de Israel respectivamente, eles desejavam unir forças com Acaz, rei de Judá, para impedir os assírios de avançarem, mas Acaz recusa. Dessa forma, então, eles decidem marchar contra Judá, que tinha como rei Acaz, e destruir Jerusalém, o centro da governabilidade daquele povo. Isaías registra assim essa história no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 2. A fim de encorajar o rei Acaz, no relato do livro do capítulo 7, 4 até o capítulo 9, e de também fortalecer a sua fé, Isaías oferece um sinal da parte de Deus, que é recusado por Acaz, conforme o verso 12, pois havia decidido confiar na Assíria. Fato este narrado em 2 Reis, segundo o livro de Reis, no capítulo 16, do versículo 7 ao 8. Acaz tinha enviado mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, que era rei da Síria, que era servo dele, mais que isso, que ele era seu vassalo. E com essa declaração ele faz aí um apelo por sua salvação das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estavam prontos para atacá-lo. Acaz mandou inclusive a prata e o ouro que estavam no templo em Jerusalém, bem como no palácio real, e enviou como presente para o rei da Síria. Que coisa, não? Muitos hoje, até mesmo nas igrejas, têm confiado as suas vidas mais em homens que no próprio Deus vivo, repetindo assim os mesmos erros de Acaz no passado. Mas o Senhor, no entanto, vai enviar um sinal e manda Isaías dizer que uma virgem iria conceber e dar à luz a um filho, e queria chamá-lo de Emanuel. Assim ele registra nos versículos 14 até o versículo 16. O nascimento virginal do Emanuel sempre gerou debates. O termo hebraico usado em Isaías era Almar, que significa mulher jovem, virgem ou não. Séculos mais tarde, a tradução grega chamada de os setentas traduziu o verbo por partenos, que quer dizer virgem. A questão é qual época o menino nasceu, ou quando a profecia se cumpriu. No tempo de Acaz, já que o sinal foi para ele, ou no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. Bem, é bom que entendamos que o nosso Deus, ele controla toda a história, desde o seu começo até o fim. Nada sai do seu controle. E tudo está sobre os seus olhos. Está lá, embaixo dos olhos do Senhor. Segundo alguns autores, as profecias do Emanuel seria referente a Maher Shalach Hasbaz, que era filho de Isaías, conforme o capítulo 8, o versículo 3, que quer dizer rápido despojo, presa segura. Lembramos aqui que a mulher, a esposa de Isaías, era uma profetisa, no versículo 8, no capítulo 8, versículo 3, assim diz, era uma virgem até então, mas Isaías casou-se com ela e ela concebeu de maneira natural, usual, ou seja, não virginal. Outros autores escrevem que só poderia ser aí com referência a Ezequias, filho de Acaz. Neste caso, a profecia teria se cumprido no futuro imediato. Por outro lado, é importante destacar que o Novo Testamento
ele declara a concepção e o nascimento virginal do Messias, tanto gramaticalmente falando, quanto contextualmente. Isso está registrado em Mateus 1, 23. Observa-se que nenhuma criança no Antigo ou no Novo Testamento foi chamado de Emanuel, sendo mais plausível supor que o cumprimento da profecia tenha se dado no futuro distante de Isaías. Importa lembrar aqui é que esta profecia ela tem como pano de fundo fatos históricos, pois Isaías ele manifesta a fala de Deus ao rei Acás, de acordo com o capítulo 7, do verso 10. Faz saber a ele que a segurança de Judá está em Deus, e não em alianças políticas com os assírios, como ele estava a fazer. Como também expressa o salmista no Salmo 121, nos versos 1 e 2, quando diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus queria mostrar para o seu povo e para a igreja hoje que a salvação e a libertação só podem ocorrer por Ele. Acás, entretanto, não dá ouvidos à voz do Senhor. Ele estava tão incrédulo que recusou a orientação divina para pedir qualquer sinal de Deus, para que o Senhor o protegesse, inclusive dos reis da Síria e também de Israel. Este fato aí está relatado em Isaías 7, 11 e 12. Este é um recado para nós também, nos dias de hoje. Cansado disso, Deus ele promete um sinal. Uma virgem conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel. Assim está no nosso texto áureo, em Isaías 7, 14. Era a promessa de salvação para sempre no Messias Jesus Cristo. O Emanuel, o Deus presente junto a nós para sempre. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Medo e Esperança. Medo e Esperança, que está em Isaías, do capítulo 8, 1, até o capítulo 10, no versículo 34. Neste tópico nós veremos que, apesar da desobediência e castigo do povo de Deus, o Senhor não deixaria de praticar a justiça às nações que oprimiram os israelitas. Vamos saber também que a vinda do Messias ela será acompanhada da quebra de todo jugo que desagradava ao Senhor. Assim, nós poderemos compreender que os nomes de Jesus seriam nomes divinos, assim como ele é divino. A instrução de Deus a Isaías para escrever uma profecia em uma tábua, simbolizando aí que a mensagem divina é clara e deve ser registrada para que todos possam ver. Revela o juízo iminente do Senhor e serve como um testemunho contra a infidelidade do seu povo, como registra Isaías 8, de 1 a 2. O nome do filho do profeta, Maher Shalá Hasbaz, segundo o capítulo 8, do verso 3, como falamos, que quer dizer rápido despojo, presa segura, aponta então para um sinal do juízo que virá e indica que a invasão da Síria será rápida e devastadora. A imagem é de uma inundação que cobrirá toda a terra. Assim está no versículo 6 até o versículo 8, esse registro. O trecho do versículo 9 até o versículo 15 do capítulo 8 destaca que, para aqueles que confiam em Deus,
ele será um refúgio e uma rocha. A vitória do inimigo seria passageira, afinal, estavam entrando na terra de Emanuel, e Deus estava com seu povo, e os libertaria no futuro pelo amor do seu nome. Isaías é um profeta criativo e também rico nas suas colocações. Ele trabalha a questão da ameaça a Sião de forma amedrontadora. Mas ele coloca também, ao lado dessas tragédias, a esperança no Messias. Não fosse essa esperança estar presente aí nas suas profecias, elas seriam muito tristes. É o Messias que dá vida aí ao conteúdo profético de Isaías e traz uma esperança que suplanta qualquer ameaça ou também desobediência. Embora o povo de Israel fosse merecedor de todo o castigo de Deus, por motivo de sua desobediência, inclusive uma desobediência deliberada e claramente exposta pela rejeitada profecia de Israel, Deus, ele visitará também a maldade do seu opressor, no caso aí a Assíria. E também vai dar aí um escape por meio das qualidades divinas somente presentes no Messias, encarnado como sendo o próprio Deus. É o amor de Deus pelo seu povo que o faz enviar seu próprio Filho, Jesus Cristo, como Salvador, não somente de Israel, mas de toda a humanidade. Nessa história aqui que está contendo o trecho de Judá, o exército de Senaqueribe, o rei da Síria, de fato acampou em torno de Jerusalém, certo da vitória, mas Javé os derrotou com um único golpe. E este relato se encontra em Isaías 37. No nosso texto áureo deste tópico, na parte final do capítulo 8, do versículo 16 ao 22, atesta que, apesar de todos terem rejeitado a mensagem de Isaías, isso não significaria que o seu ministério fosse um fracasso. Os verdadeiros discípulos haviam recebido a palavra de Deus e, pela fé, o profeta poderia esperar que ela fosse cumprida. Como os salmistas, Isaías, ele tinha aprendido que muitas vezes na vida o que se tem a fazer é esperar no Senhor. Deus, ele não toleraria a desobediência do seu povo, que após várias advertências preferiu continuar no erro. Ele enviou reis e também nações poderosas para corrigi-los. Eles foram quase que dizimados, mas Deus teve misericórdia do remanescente e destruiu as nações opressoras, trazendo mais tarde uma pequena parte de Israel novamente para Jerusalém, prometendo aí a eles o Messias. Assim, Deus trouxe consolo ao seu povo sofredor. Embora, profeticamente, o escape final de Israel ainda estaria para acontecer. A mensagem de esperança e também de redenção, ela é evidente em Isaías, no capítulo 9. Após descrever as consequências do pecado e também a invasão assíria em capítulos anteriores, o profeta ele traz uma promessa de luz e restauração, anunciando a vinda do Messias. Como fica retratado no texto, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9, no versículo 2. Tempos tenebrosos e de medo seriam substituídos por tempos de alegria.
descanso e sossego. Assim está registrado em Isaías 9. O verso 9, no versículo 6, registra um dos textos mais conhecidos no Antigo Testamento. A descrição do menino aponta para a natureza divina e a missão também do Messias, que trará um governo de paz e justiça. Quando diz o príncipe da paz, traria verdadeira restauração entre Deus e o homem. O cumprimento desta profecia foi confirmado com o nascimento de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, e pelas condições inusitadas em que ele foi concebido, de acordo com Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Rei Novo do Senhor. O Rei Novo do Senhor, que está em Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, até o capítulo 12, no versículo 6. O trecho de 9 até o 10:34 registra profecias contra o reino de Israel e da Síria. O conhecimento deste contexto ajuda também a que nós possamos entender adequadamente a estrutura dos capítulos 11 e 12. O final do capítulo 10, no versículo 33 e 34, é um contraste com o início do capítulo subsequente. Assim como se desmata e destrói uma floresta, o orgulho assírio, ele seria destruído. Mas por quê? Porque eles se orgulharam de ser o machado de Deus para disciplinar Israel. Assim registra o capítulo 10, no versículo 15. Mas do tronco da linhagem de Jessé, como diz o capítulo 11, no versículo 1, nascerá um rei novo. O capítulo começa com a imagem de um tronco usada para mostrar que da linhagem de Jessé sairia o renovo para Israel. Essa figura de renovo, ela é amplamente interpretada como a referência ao Messias, o futuro rei que virá da linhagem de Davi, filho de Jessé. O tronco de Jessé, ele representa uma linhagem que parecia estar cortada, especialmente aí considerando a destruição do reino de Israel, mas que de forma milagrosa volta a dar frutos. Quando lemos o versículo 8, a gente vê que destaca a presença do Espírito do Senhor sobre este governante. O texto diz que ele será dotado com os dons do Espírito, com sabedoria, com entendimento, com conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Esses atributos destacam o caráter justo e piedoso do governante messiânico. Assim, deste modo, Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 1, é comumente atrelado a Mateus, no capítulo 2, no versículo 23. A princípio parecem até desconexos, pois suscitam aí perguntas pertinentes, já que o texto profético nada fala sobre Nazaré, e o texto de Mateus nada fala sobre Jessé. Mas aqui tem uma parte muito interessante. Teria Isaías profetizado errado? Teria o evangelista se equivocado na referência ao Antigo Testamento? Bem, se Jesus nasceu em Belém, por que é chamado Jesus de Nazaré? Os autores bíblicos fizeram um jogo de palavras, difícil para nós entendermos, mas não para os leitores daquela época. A palavra no hebraico é netzer, que significa broto, descendente. Essa palavra rima
e também é a raiz da palavra Netzaré, ou Nazaré. Significa o que é protegido, guardado ou separado. Aí vem aquele texto máximo, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, como registra João 1, no versículo 46. A cidade, ela era desprezada, assim como a família de Jesus e o próprio Filho de Deus também o foi. Não se pode desprezar ou ignorar os pequenos começos. Afinal, a grandeza do Senhor, como o registro o capítulo 12, no versículo 5, nem sempre se manifesta em conformidade com a grandeza dos homens. A Bíblia, ela nos revela algo precioso. Jesus é nazareno não porque nasceu na pequenina cidade. Ele é nazareno porque ele é renovo, o broto, ou o rebento da árvore que foi cortada. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo, que de suas raízes dará frutos. Ou seja, a igreja, os seus discípulos. A majestade do Senhor será revelada no Rei Novo de Deus, que restaurará a nação e manifestará os seus feitos entre os povos, segundo o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. O nome desse Rei Novo seria Emanuel, que tem o significado de Deus conosco. Mas a comum e enfática posição das palavras compondo este nome mostra que devia ser entendido além dessa expectativa carnal, mas ainda no campo espiritual, como conosco está Deus. E ainda, para sempre estará Deus. Assim, o nome Emanuel capta a admiração e a maravilha da encarnação e o inimaginável aí fato de que o Deus do universo, ele entrou na corrente do tempo para tornar-se um entre nós, um conosco. E neste caminhar chegamos à conclusão dessa terceira edição deste primeiro trimestre da revista Palavra e Vida. O livro do Emanuel revela a forma como Deus cria e expressa o seu tipo de grandeza. Isaías, ele descreveu um renovo no capítulo 4, no versículo 2, que viria da linhagem de Jessé, pai de Davi. O Espírito do Senhor daria a ele o poder de liderar as nações e proporcionar paz a todos. O Messias, para Israel, seria o grande libertador que finalmente tiraria o seu povo a vergonha de ser escravizado e subjugado por outros povos, como no caso da Síria e também da Babilônia. Somente ele teria poder para trazer libertação total e completa. Assim, cria os israelitas. Todos os demais reis frustraram a esperança daquele povo, mas este seria vencedor. Essa é a importância da profecia em Isaías, visto que o seu apontamento não era para isso, era para Jesus Cristo, o Messias prometido, que assumiu para o povo da nova aliança, a igreja, o verdadeiro renovo, a salvação e a libertação eterna do jugo do pecado. O povo de Deus cantaria de júbilo e celebraria a bondade e a salvação de Deus. Aqueles que colocam a sua fé no Senhor, em Jesus Cristo, podem esperar por esse dia com grande alegria. A teologia
do Messias, ela é de conforto, esperança e restauração. O menino que nasceria, apresentado nesta profecia, é anunciado por Isaías como um novo rebento de Davi, o verdadeiro rei e senhor de toda a história, e que inauguraria o seu reino entre nós. Esse reino messiânico será digno pelo Espírito de Deus, dirigido, pelo Espírito de Deus, dentro da mais absoluta justiça, e será um reino de paz, que era uma das maiores bênçãos que o homem antigo poderia ter. O conceito de Shalom, o que temos no livro do Emanuel, é um contraste evidente entre o reino do mundo e o do Senhor, entre o reino humano e do Messias. Reinos humanos são marcados por crueldade, por maldade, por traições e violências. O do Senhor, pela justiça, pela paz e o contentamento indizível. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Fábio Martins. Na primeira reflexão, como a mensagem do Senhor Jesus, ela tem gerado esperança em sua vida, em meio a obstáculos e também desafios. Na segunda reflexão, como o contraste entre o reino mundano e o do Senhor impacta a sua vida de maneira que suas ações e condutas convirjam para o conhecimento de Cristo e testemunho eficaz. Na terceira e última reflexão, quais mudanças ou quais ações contundentes precisam ser implementadas em sua vida a fim de que o Senhor Jesus ele reine definitivamente? Que você possa reunir aí com os seus irmãos na escola bíblica dominical ou até mesmo durante a semana e compartilhe um com os outros sobre essas questões para o amadurecimento aí de cada um com as experiências apresentadas por cada irmão. Assim, irmãos, hoje nós estudamos aqui no nosso canal os capítulos 7 ao 12 de Isaías, com o tema O Livro do Emanuel. Aprendemos aqui que Deus ele está conosco. Viva com confiança na salvação e na paz de Deus que Ele oferece através do Messias prometido. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Messias prometido. Viva com esperança e reflita a justiça de Jesus em suas ações. Fomos feitos para sermos pessoas livres e não escravas do pecado. Por isso, o Evangelho do Messias é para libertar, para transformar e também livrar os homens do jugo do maligno. O profeta Isaías, em seu relato, ele leva o povo a fixar a sua esperança somente em Deus, aceitar que somente Ele tem o verdadeiro poder de trazer a alegria, o consolo e também conduzir o povo a um novo momento da sua história. Que possamos confiar em Deus e entregar totalmente a nossa vida a Ele, para que possamos a cada dia sermos conduzidos e termos os nossos passos conduzidos por Ele, até a glória eterna junto com Jesus Cristo, o Messias prometido que nos resgatou da condenação eterna. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se,
e confira se ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe com os irmãos aí da sua igreja para que mais pessoas possam também desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando mais uma lição. Dessa vez, nós estaremos estudando a lição de número 4, com o título Juízo e Condenação, parte 1. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?